Capítulo 2. O início. De Inácio a Frei Policarpo. Maio de 2010. Frei Policarpo chega a Rodeio, cidade onde viveu a infância, na região serrana de Santa Catarina. A visita fazia parte das gravações do documentário Policarpo, Homem de Fé, produzido pela TV Sudoeste. Depois de muitos anos sem voltar ao lugar onde nasceu, o sacerdote fez uma passagem emocionada pela casa de onde saiu aos 11 anos de idade para seguir a vocação religiosa. Na época da visita, a família de um dos sobrinhos dele morava no local. Orgulhosos da trajetória do parente religioso, os familiares de Rodeio organizaram uma festa para receber o franciscano e comemorar seus 60 anos de sacerdócio. Foram dias para reencontrar familiares, amigos e ainda para relembrar dos tempos de criança e do noviciado no seminário franciscano instalado na cidade natal. Também foi o momento de contar um pouco da história da família Berri e de como tudo começou. A casa que pertenceu aos pais do Frei Policarpo, Felícia e Melânia Berri, fica em um pequeno sítio de produção de grãos, especialmente arroz, no pé da serra, no vale do rio Itajaí. O estilo arquitetônico foi trazido pelas primeiras famílias de imigrantes italianos que colonizaram aquela região. Foi na comunidade denominada de Rodeio 50 que o casal se estabeleceu e viu a família prosperar. Felícia e Melânia tiveram 11 filhos. Inácio, que é o Frei Policarpo, era o penúltimo. Naquele tempo, em meados dos anos 1920, as famílias eram grandes. Era comum ter em torno de 10 filhos ou mais. Como viviam da agricultura, a maior parte dos filhos ajudava os pais na lida em casa, com os animais e nas plantações. Também era tradicional que os filhos fossem encaminhados para seminários e conventos, para se dedicarem à vida religiosa. O avô do Frei Policarpo, Gaspari Berri, teve com a esposa Madalena Tomelin 13 filhos. O patriarca da família Berri no Brasil veio do norte da Itália em 1875. Integrou um grupo de imigrantes tiroleses da província de Trento que buscava oportunidades na América do Sul. Depois da viagem de mais de um mês no mar, em condições precárias, Gaspari e o restante do grupo chegaram ao porto de Itajaí, em Santa Catarina. A maioria daqueles imigrantes, ao entrar no navio na Itália, com passagens subsidiadas pelo governo brasileiro, mal sabia qual seria seu destino. Mesmo assim, embarcavam no desafio transatlântico. As terras na América eram esperança de condições mais dignas de vida, como conta o escritor e pesquisador Alessio Berri. Tentar a vida em outras bandas para proporcionar a si e aos filhos condições mais humanas de sobrevivência, porquanto em sua terra, muito bela e inexpressível, já há vários anos, o fantasma da desolação, do desemprego e da fome, gerado pelo desequilíbrio da economia, imperava no norte da Itália, e de modo especial na região do Tirol, donde provieram nossos avós. Segundo o autor, quando Gaspari Berri deixou a Itália, a região onde a família dele vivia estava assolada pela crise econômica e pela miséria. Nos anos 1850, a economia se baseava na sericultura, que é a cultura do bicho da seda, e também na viticultura, que é a cultura da uva e do vinho, e nas pequenas indústrias ligadas a essas atividades, como a produção de tecidos de seda. A região começou a entrar em decadência depois que fatores naturais como enchentes e pragas atingiram os parreirais. Na mesma época, a criação do bicho da seda foi atacada por uma doença que praticamente acabou com a atividade. Em 1852, o setor da sericultura empregava mais de 11 mil trabalhadores na região do Tirol. Grande parte ficou desempregada após as catástrofes naturais. As calamidades que atingiram a produção de uvas e do bicho da seda praticamente liquidaram a economia da região. Este momento de crise coincidiu com o período turbulento de disputas de territórios que antecederam a unificação da Itália nos anos 1860. Gaspari, avô de Frei Policarpo, participou ativamente como militar nos movimentos bélicos pela unificação da Itália.
que culminou com a derrota dos exércitos austríacos e, posteriormente, com a anexação dos estados pontifícios ao Reino da Itália. Para piorar a situação dos mais pobres, o governo italiano tomava medidas impopulares, como o aumento de impostos sobre a propriedade de terras e de produtos como a farinha, por exemplo, em busca de recursos para obras de infraestrutura. A Revolução Industrial foi outro fator responsável pela desestruturação das pequenas propriedades rurais no norte da Itália. O desenvolvimento da indústria estimulou o crescimento das cidades maiores e intensificou o comércio, provocando grandes transformações sociais. A oferta de produtos industrializados a preços reduzidos enfraqueceu a produção artesanal. Agricultores que tinham complementação de renda no artesanato familiar ficaram descapitalizados. Os trabalhadores que até então viviam no campo não conseguiram se adaptar às novas realidades. Por outro lado, a indústria não absorvia a mão de obra dos camponeses, que era desqualificada. Sem renda, muitos italianos desanimaram com o seu país e começaram a vislumbrar novas oportunidades em outras terras. Os agentes da imigração, que mantinham um contrato com o governo imperial brasileiro, atraíam imigrantes europeus para colonizar áreas no interior do país. A promessa era de terras férteis, de ajuda financeira nos primeiros meses, assistência religiosa, escolar e outras vantagens. A propaganda que se fazia para os imigrantes era bem montada e funcionava, já que a população, especialmente do norte da Itália, estava aflita. Até os sacerdotes, vendo a dificuldade do povo, aconselhavam os italianos a emigrar para o Brasil. Estima-se que no auge da imigração, entre os anos de 1880 e 1924, cerca de 2 milhões de italianos entraram no país pelos portos do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As histórias entre eles eram parecidas. Na Itália, venderam o patrimônio que lhes restava para levar consigo o estritamente necessário. Na bagagem não faltava variados tipos de sementes para plantar na terra prometida. Também carregavam com cuidado especial mudas de videiras e saquinhos com ovos do bicho da seda. Uma parte dos imigrantes que chegavam era direcionada para fazendas de café, principalmente no interior do estado de São Paulo. A mão de obra disponível naquela região estava ameaçada pelas mobilizações da Lei Áurea, assinada em 1888, que estabeleceu o fim da escravidão. Outra parte dos imigrantes italianos seguia para as colônias, a maior parte delas na região sul do país. Gaspari Berri desceu no porto de Itajaí, em Santa Catarina, juntamente com outras famílias que vieram no mesmo transatlântico. Foram encaminhados para uma hospedaria de imigrantes e, alguns dias depois, para a colônia de Blumenau, formada no vale do rio Itajaí. Ainda no navio, Gaspari se enamorou da jovem Madalena Tomelin, com quem se casou na colônia de Blumenau. Aquele grupo de famílias recebeu lotes na região denominada de Picada Rodeio. Gaspari, que fazia parte da segunda turma de imigrantes a chegar naquelas bandas, escolheu o lote de número 47. As terras eram de mata fechada. Os colonizadores abriram estradas a facão para formar o primeiro povoado. Da união de Gaspari e Madalena, nasceu Felice, pai de Frei Policarpo, em 9 de dezembro de 1881. Por forte influência da religiosidade católica nas famílias que vieram da Itália, Felice alimentava o desejo de tornar-se sacerdote. Como havia poucos padres e o acesso deles às colônias de imigrantes era precário, em função das estradas, as visitas de religiosos a aquelas comunidades eram raras. Não passavam de 4 ao ano. O pesquisador Nelson de la Justina aponta que a primeira missa em Rodeio foi celebrada em 1876. As visitas do padre eram festejadas. Era somente nestes momentos que se batizavam as crianças e realizavam os casamentos. Essa realidade só começou a mudar com a chegada dos frades franciscanos a partir do ano de 1892. No entanto, o desejo de Felice em tornar-se padre mudou quando conheceu Melania Pizzetta, também de família italiana. Ele se casou com a jovem em 1906.
Da união de Melânia e Felice nasceram os filhos Ida, João, Maximino, Liberato, Eugênio, Júlia, Serafino, Adélia, Clara, Inácio, que é o Frei Policarpo, e Honorato. O casal formou uma família dentro dos princípios da Igreja Católica. Os filhos aprenderam desde cedo que a religião alimentava a esperança e mantinha as famílias unidas diante das dificuldades. A vida social da comunidade também estava ligada à igreja, tanto que, ao mesmo tempo em que construíam suas moradias, os grupos de imigrantes tinham como prioridade edificar uma capela, mesmo que bem simples, para se reunirem em oração. A primeira de Rodeio, segundo de la Justina, foi erguida em madeira rústica entre os anos 1877 e 1878. A família de Frei Policarpo cresceu em um pequeno sítio, na comunidade de São Virgílio. Foi neste local que, muitos anos depois, o sacerdote relembrou o cotidiano familiar e contou curiosidades da infância. Nesta casa aqui em Rodeio 50, onde o padroeiro é São Virgílio, nascemos eu e meus 10 irmãos, contou Frei Policarpo. Eu era o 10º filho e o Honorato o 11º. Quando eu tinha uns 4 anos, me contaram que eu tinha nascido no arrozal, aqui atrás da casa, que um dia os cavalos estavam lavrando para plantar arroz e de repente eles pararam. Aí foram ver o que havia e encontraram um menino. Deram o nome de Inácio, que sou eu. Meu último irmão, o Honorato, disseram que nasceu em um morro ali atrás da casa, num toco de árvore, contou Frei Policarpo. Frei Policarpo disse ainda que foi educado naquela comunidade até ir para o seminário em Rio Negro, no Paraná. De acordo com de la Justina, a alfabetização dos filhos dos imigrantes a partir de 1880 era feita nas capelas provisórias, onde os colonos mais instruídos eram encarregados de dar aulas às crianças. Praticamente todas as atividades sociais e culturais das comunidades também se concentravam nas capelas. Além das escolas, nelas funcionavam corais, bandas musicais e era onde se realizavam as festas. Durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, as escolas paroquiais de língua italiana e alemã que funcionavam nas capelas foram fechadas. Um decreto do governo de 1917 determinou que somente poderiam reabrir as escolas que aceitassem ministrar aulas em português. Quando Inácio BR nasceu, a escola da capela de São Virgílio, onde a família dele vivia, tinha sido assumida pelas Irmãs da Divina Providência. A associação religiosa foi fundada pelo frade franciscano alemão Frei Policarpo Schurren, em 1915. As freiras também eram responsáveis por um hospital local. Outro grupo religioso que participou da alfabetização das crianças foi o das Irmãs Catequistas Franciscanas. Desta forma, a presença franciscana tornou-se forte também na educação. Este foi o ambiente em que o pequeno Inácio cursou os 4 anos primários. A realidade vivida naquele tempo envolvia ainda a organização dos colonos em torno da estruturação de pequenos comércios e de cooperativas de produtores, e grande parte da motivação dos agricultores para prosperar vinha dos sacerdotes franciscanos. Unidos, os produtores conseguiam comprar insumos e implementos agrícolas a preços mais baixos e ainda vender a produção em quantidades maiores, com preços melhores. Foi neste meio de religiosidade, trabalho e empreendedorismo que Inácio BR viveu até ir para o seminário aos 11 anos. Quem também relembrou com carinho da infância na casinha na comunidade rural de São Virgílio foi o irmão mais novo, Honorato BR. Nós trabalhávamos juntos na lavoura, na plantação, principalmente de arroz, e outras coisas como mandioca, café. Criávamos porco, galinha, de tudo, né? Contou Honorato. Ele disse ainda que a família sempre foi muito apegada à igreja. Minha falecida mãe não perdia uma missa. Quando os padres vinham do seminário para casa para passar férias, às vezes celebravam 4, 5 missas por dia. Ela não perdia uma. Ia numa, voltava para casa, fazia algum serviço e logo voltava para assistir a outra, contou Honorato.
Melânia, a mãe de Frei Policarpo, pertenceu à Ordem Terceira Franciscana desde a juventude e também atuava em outras irmandades ligadas à igreja na época. Ela participava ainda do apostolado da Pia União de Santo Antônio, que ajudava os pobres. Conforme os filhos foram crescendo, o casal Berri construiu outra casa, mais ampla, de 2 andares. Era onde Frei Policarpo visitava a família quando tinha folga no seminário. Honorato, o último a ir para o seminário, explicou que passou um tempo na instituição religiosa por insistência da família, mas que decidiu voltar para casa sem concluir a jornada para se tornar sacerdote. O Frei Policarpo me segurou lá até o último ano que fiquei, disse ele. Ele não queria me deixar desistir, mas se não é vocação, o chamado de Deus, fazer o quê, né? Enquanto ele estava lá comigo, eu fiquei. Mas depois que ele veio para o noviciado aqui em Rodeio, eu vim embora, contou achando graça. Felice Berri, pai de Frei Policarpo, faleceu aos 70 anos em 1952. Estava doente havia 2 anos, mas dizia que só estaria pronto para a partida quando visse o último filho frade ordenado. A ordenação de Frei Policarpo foi realizada em 25 de julho de 1950. Em 6 de agosto, ele foi recebido com festa na cidade de Rodeio para celebrar a primeira missa na comunidade de São Virgílio. Para a alegria do pai, 3 filhos e 2 sobrinhos padres participaram da celebração. De acordo com a pesquisa de Alessio Berri, além dos 3 filhos sacerdotes, Felice teve muitos outros padres, freiras e seminaristas entre os familiares. Foram mais de 50 religiosos. A partir da ordenação de Frei Policarpo, a doença de Felice se agravou. Ele faleceu no dia 26 de julho de 1952. A esposa, Melânia, viveu mais 16 anos junto com o filho mais novo, Honorato. Ela faleceu aos 82 anos em 1968. Familiares contam que ela rezou até o último suspiro. A fé e a generosidade dos pais ficaram marcadas na memória de Frei Policarpo. E ele disse: "Recordo uma mãe muito boa, papai também. Eram muito amigos das crianças, eram muito entendidos nos assuntos familiares. Por isso, a gente guarda uma boa recordação do que vivemos aqui", finalizou Frei Policarpo.